Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estamos de volta com mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil. Comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esperar que a Rússia intensifique os seus ataques esta semana, dias antes da reunião da União Europeia, que vai discutir o status de candidato da Ucrânia a ingressar no bloco. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no domingo que esta é uma semana realmente histórica. Depois que a Ucrânia recebeu o consentimento da Comissão Europeia na semana passada, os países se reúnem na quinta e sexta-feira para decidir se o país pode receber o status de candidato, decisão que deve ser tomada por unanimidade. Zelensky indicou que os russos estão reagrupando suas forças na direção de Kharkiv e na região de Zaporizhia e continuam bombardeando as infraestruturas de combustíveis. O presidente afirmou que o exército ucraniano vai responder a esses ataques e admitiu que houve perdas significativas. Em Lysychansk, sinais da preparação para um possível combate começam a surgir nas ruas. Os soldados colocaram cercas e a polícia posicionou restos dos veículos queimados nas ruas para impedir a passagem. O aeroporto de Bruxelas, o maior da Bélgica, cancelou todos os voos com previsão de partida nesta segunda-feira. Os cancelamentos vieram por causa da greve promovida pelos guardas de segurança do terminal. Os funcionários pedem melhores salários em um período de alta na inflação do país. A administração do aeroporto confirmou o cancelamento de 232 voos, afetando em média 30 mil passageiros. As pessoas que tinham viagens programadas receberam instruções para entrar em contato com as companhias aéreas responsáveis pelos voos. Nesta segunda-feira, o terminal aéreo estava praticamente vazio, com pequenas filas para a troca de passagens. Os voos comerciais que desembarcam no aeroporto também estão sendo afetados, com a operação reduzida de 1 para 4 voos. Por outro lado, o tráfego de mercadorias continuou em operação. Os 3 principais centros sindicalistas da Bélgica realizam nesta segunda-feira um dia de ação nacional para a defesa do salário e do poder aquisitivo. A esquerda chega ao poder pela primeira vez na Colômbia. Gustavo Petro será o próximo presidente após bater o milionário Rodolfo Hernández no segundo turno presidencial neste domingo. De acordo com uma pré-contagem, o ex-guerrilheiro obteve mais de 50,5% dos votos contra 47% do adversário. Esta foi a terceira vez que o senador de 62 anos se candidatou para o cargo. Após 2 tentativas fracassadas, o ex-prefeito de Bogotá se descreve como progressista ao invés de esquerdista e revolucionário de várias causas, mas longe do marxismo, para evitar ser associado com as guerrilhas que protagonizaram 6 décadas de conflito interno. A ascensão de Petro assusta setores conservadores, uma parte da comunidade empresarial e dos militares, que temem que seu novo governo seja um salto para o vazio. E a Colômbia vai ter pela primeira vez uma vice-presidente negra. A ambientalista de esquerda Francia Márquez, de 40 anos, chega ao poder junto ao senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro. Sobrevivente do conflito armado, ficou conhecida com um discurso feminista de esquerda e com a proposta de Vivir Sabroso, ou Viva Gostoso, uma corrente de populações negras que defende a paz e a harmonia com a natureza. Asumiremos el compromiso de trabajar por la reglamentación y la implementación de los derechos constitucionales a la población afrodescendiente, raizal, palenquera, a los pueblos étnicos de este país. Márquez nasceu em uma família pobre da província de Cauca, foi mãe solteira aos 16 anos, fugiu ameaçada da terra natal, faxinou casas para sobreviver e estudou direito antes de ingressar na política institucional.
Em 2019, sobreviveu a um atentado com granadas e tiros de fuzil executado por gente afetada pela defesa que Marques fez da água diante do avanço da mineração em comunidades negras. Um ano antes, recebeu o Prêmio Goldman, conhecido como Nobel do Meio Ambiente, por defender a natureza em Cauca. Marques vai substituir a conservadora Marta Lucía Ramírez, a primeira mulher a ocupar a vice-presidência do país. Ainda que 1 em cada 10 colombianos se reconheçam como negros, o número dos que chegam a cargos de poder é pequeno e a porcentagem é ainda menor no caso das mulheres. Hoje, o gabinete do governo conta só com uma mulher negra e 2 foram eleitas para um congresso de quase 300 membros. O presidente da França, Emmanuel Macron, entra em um território desconhecido após perder a maioria no parlamento. O chefe de Estado agora vai precisar fazer alianças para conseguir implementar o seu plano de governo. O presidente francês Emmanuel Macron terá que buscar aliados a partir desta segunda-feira, após a dura derrota registrada nas eleições legislativas do dia anterior, nas quais sua aliança de centro perdeu a maioria absoluta. A aliança Juntos conquistou 245 dos 577 assentos na Assembleia. A Frente de Esquerda e seus aliados, 137, e o Grupo Nacional de Extrema-Direita de Marine Le Pen, 89, multiplicando por 11 os 8 deputados obtidos em 2017. A contagem foi feita pela AFP com base em dados oficiais. A eleição de domingo encerra um ciclo crucial de votações para o rumo da França nos próximos 5 anos. Especialistas destacam que Macron vai ter muita dificuldade para governar, principalmente se houver uma aliança entre os partidos de oposição. Após um primeiro mandato marcado pelos protestos sociais contra sua política para as classes populares, a pandemia do coronavírus e os efeitos da guerra na Ucrânia, o segundo mandato se anuncia complicado para o presidente. A ascensão do centrista Macron em 2017 sacudiu o tabuleiro político francês, que agora se divide em 3 blocos principais: esquerda radical, centro e extrema-direita. Com isso, os partidos tradicionais de governo foram deixados de lado. E a saúde do Papa Francisco vem se deteriorando nos últimos anos, levando ao adiamento de viagens e compromissos. Aos 85 anos, muitos especulam sobre uma possível renúncia, algo que analistas consideram improvável. O frágil estado de saúde do Papa Francisco alimenta os boatos sobre uma possível renúncia, mas os analistas alertam que tal cenário não deve ser considerado como algo certo. A visita do Santo Padre à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, prevista para o início de julho, foi adiada por tempo indeterminado. O Vaticano disse que a viagem ao Canadá, prevista para o final do mesmo mês, está mantida até novo aviso. Desde o começo de maio, o pontífice de 85 anos usa uma cadeira de rodas ou uma bengala, debilitado por fortes dores no joelho direito. O estado de saúde de Francisco já havia alimentado especulações quando ele passou por uma cirurgia em julho de 2021. O pontífice também sofre de uma dor ciática crônica e teve que remover parte de um pulmão na juventude. 3 eventos servem para aumentar os boatos, incluindo o consistório de 27 de agosto, que vai designar novos cardeais, incluindo os futuros eleitores em caso de conclave, um momento muito incomum para esta reunião. Em seguida, o Papa vai reunir os cardeais do mundo em Roma e visitará o túmulo de Celestino V, o primeiro pontífice a renunciar no século XIII. A conjunção de fatores sem precedentes intriga a imprensa e alguns consideram uma oportunidade para o pontífice anunciar sua decisão. Os católicos de todo o mundo vão ter que esperar mais um pouco até saber sobre o futuro do líder religioso. E depois do intervalo tem mais informações para você. Só um minuto. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo.
bola, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, renunciou nesta segunda-feira. E a decisão dele veio depois de uma nova alta nos preços dos combustíveis e críticas do presidente Jair Bolsonaro. A saída de Coelho já era esperada há um mês, quando foi anunciada pelo Ministério de Minas e Energia, mas aguardava a remoção formal na próxima Assembleia de Acionistas, prevista para julho e na qual o Estado detém a maioria das ações. A maior empresa da América Latina aumentou desde sábado o preço da gasolina nas refinarias em 5% e o preço do diesel em 14%, o que gerou novas críticas de Bolsonaro, que garantiu que a Petrobras mergulharia o Brasil no caos. Bolsonaro também pediu ao Congresso uma comissão parlamentar para investigar os líderes da empresa. As negociações das ações da companhia foram suspensas temporariamente na Bolsa de Valores de São Paulo logo depois da renúncia. Coelho foi o terceiro a assumir a presidência da Petrobras sob o governo Bolsonaro e ficou pouco mais de 2 meses. Bolsonaro, que vai buscar a reeleição em outubro, pressiona a empresa a conter os aumentos de preços e evitar uma nova escalada da inflação, o que prejudica os índices de popularidade do presidente. Um ato reuniu cerca de 200 pessoas em Brasília, cobrando justiça pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. A Polícia Federal anunciou ter identificado mais 5 suspeitos nas mortes do indigenista e do jornalista britânico. Entre os participantes estavam lideranças indígenas como Camu Dan Wapixana. Simplesmente fazer o seu trabalho, simplesmente fazer o que é a sua obrigação. Bruno teve que sair para ele poder realizar a sua tarefa, a sua missão, porque entendeu, sentiu, viveu. O grupo levou cartazes contra garimpeiros ilegais pela demarcação de terras indígenas e pediram a saída do presidente Jair Bolsonaro, acusado de incentivar invasões de terras indígenas com um discurso a favor da exploração econômica da floresta. De acordo com a Agência Brasil, a Polícia Federal divulgou neste domingo que identificou 8 pessoas envolvidas no duplo homicídio. 3 estão presas pela ocultação dos cadáveres, mas apenas um dos homens confessou participação no crime. E milhares de rohingyas, refugiados em Bangladesh, protestaram para exigir que possam retornar para Mianmar. Eles saíram de lá fugindo da repressão do regime militar. De acordo com a polícia e organizadores do protesto, mais de 1.000 rohingyas se manifestaram em cada um dos 29 acampamentos insalubres em que moram em barracas feitas de lona, chapas de metal e bambu. Cerca de 750.000 rohingyas, minoria praticante do islamismo, fugiram de abusos do exército de Mianmar, de maioria budista, e pediram asilo em 2017 ao vizinho Bangladesh. O país já contava com mais de 100.000 refugiados vítimas de abusos anteriores. Agora, os rohingyas exigem obter direitos de cidadania antes de voltarem para Mianmar. Em março, os Estados Unidos reconheceram pela primeira vez que o grupo tinha sido vítima de um genocídio praticado pelos militares birmaneses. Na semana passada, funcionários de Bangladesh e Mianmar se reuniram virtualmente pela primeira vez em quase 3 anos para discutir a questão do repatriamento dos refugiados. As tentativas de migrantes de atravessar o Canal da Mancha para chegar à Inglaterra dispararam no primeiro semestre de 2022. E em 2021, o número de travessias ilegais já tinha registrado um recorde. Mas se a tendência atual continuar, o número deve ser batido este ano.
De acordo com o Ministério do Interior francês, entre 1º de janeiro e 13 de junho, houve 777 travessias e tentativas de travessias em pequenas embarcações, envolvendo 20.132 pessoas. O número representa um aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. Pouco mais de 60% dessas tentativas foram frustradas pelas forças de segurança francesas. Em todo o ano de 2021, essas travessias marítimas bateram um recorde de 52 mil pessoas. Segundo dados do Ministério francês divulgados em janeiro, 28 mil delas alcançaram o objetivo. Os números surgem no momento em que o Reino Unido procura endurecer sua política contra a migração. O governo britânico acusa as autoridades francesas de não fazerem o suficiente para impedir as travessias, o que Paris nega. Em uma política extremamente polêmica, o Reino Unido está planejando deportar migrantes ilegais para Ruanda sob um acordo com a nação africana. Mas o primeiro voo na semana passada foi cancelado após uma intervenção de última hora do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Autoridades de Xangai anunciaram a abertura de uma investigação sobre o incêndio em uma fábrica química que matou uma pessoa e deixou outra ferida. A informação é da agência oficial de notícias Xinhua, confirmando que o fogo foi contido algumas horas depois. O Escritório de Gestão de Emergências Local iniciou uma investigação para determinar as causas do incidente na unidade da Sinopec Shanghai Petrochemical. A empresa afirmou que colabora com o processo e observou que o fechamento das instalações não terá impacto significativo no mercado. Imagens aéreas mostram a espessa nuvem de fumaça que se formou sobre a extensa zona industrial. O incêndio ocorreu em um momento em que a capital econômica da China está retomando suas atividades depois de ficar completamente confinada por 2 meses para conter o avanço da Covid. A mudança levou ao fechamento de fábricas e causou interrupções nas cadeias de fornecimento. E na Espanha, bombeiros seguem lutando para controlar incêndios no norte do país. O mais perigoso avança na Serra de Culebra, um maciço montanhoso na região de Castilla e León, perto da fronteira com Portugal. Segundo o governo regional, mais de 25 mil hectares já foram consumidos pelo fogo. Moradores de cerca de 20 cidades que haviam sido retirados da área foram autorizados pela manhã a voltar para suas casas. A Espanha sofreu ao longo desta semana com uma onda de calor excepcional, com temperaturas acima de 40 graus Celsius em várias regiões. De acordo com a agência meteorológica AEMET, 43,5 graus Celsius foram atingidos em São Sebastião e 42 graus Celsius em Zaragoza. Na França, Paris registrou queda nas temperaturas sufocantes de sábado após uma tempestade durante a noite. Na madrugada de domingo, os termômetros da capital francesa marcavam cerca de 16 graus Celsius. Na Alemanha, a onda de calor começou na sexta-feira e no sábado as temperaturas alcançaram um recorde de 36,4 graus Celsius no sudoeste do país. Como resultado, um incêndio na região de Brandemburgo, perto de Berlim, se espalhou afetando cerca de 100 hectares. A multiplicação das ondas de calor na Europa é uma consequência direta do aquecimento global. Segundo os cientistas, as emissões de gases de efeito estufa aumentam a potência, duração e repetição das ondas de calor. E vamos a mais um intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.
No Afeganistão, pelo menos um membro da comunidade Sikh morreu e outros 7 ficaram feridos após um atentado com granadas contra um templo em Cabul. A informação foi confirmada pelo Ministério do Interior, acrescentando que combatentes das forças talibãs seguiram rapidamente para o local e um deles foi morto. O comunicado divulgado indica ainda que 2 dos atacantes morreram durante a intervenção. De acordo com autoridades, alguns minutos depois do atentado, um carro-bomba explodiu perto do templo, sem fazer novas vítimas. Relatos colhidos no local apontam que houve também tiros e explosões, com vídeos divulgados nas redes sociais mostrando uma coluna de fumaça escura saindo do templo e disparos ao fundo. No Afeganistão, um país quase inteiramente muçulmano, vivem cerca de 200 Sikhs, contra 500 mil na década de 1970. Nos últimos anos, a comunidade Sikh afegã tem sido alvo de vários atentados. O mais letal deles foi em março de 2020, 4 homens armados do Estado Islâmico invadiram um templo em Cabul, matando pelo menos 25 pessoas. Patrícia Scotland, secretária-geral da Commonwealth, e Jeanette Kagame, primeira-dama de Ruanda, fizeram discursos no Fórum de Mulheres da Commonwealth em Kigali. O fórum é realizado em paralelo com a reunião dos chefes do governo da Commonwealth. O evento busca encontrar soluções para enfrentar os desafios prementes que afetam mulheres e meninas em toda a Commonwealth. O tema deste ano, Entregando um Futuro Comum Transformador para a Igualdade de Gênero, nos oferece a oportunidade de focar em 4 imperativos para mover a agulha para o desenvolvimento equitativo, a saber, mulheres na liderança, empoderamento econômico das mulheres, gênero e mudanças climáticas e fim da violência contra as mulheres. A secretária-geral da Commonwealth, Patrícia Scotland, falou sobre os esforços necessários para acabar com a violência doméstica no local de trabalho, social e política. Devemos nos esforçar juntos para colocar nossas irmãs no centro de nossa luta contra a ameaça existencial da mudança climática. E devemos nos esforçar juntos para liberar o potencial de todas as mulheres e meninas na Commonwealth. E as importações chinesas de petróleo russo aumentaram 55% em ritmo anual em maio. Na semana passada, o presidente do país, Xi Jinping, garantiu apoio a Moscou em questões de segurança e soberania. A China importou da Rússia 8,42 milhões de toneladas de petróleo em maio, superando os envios de combustível da Arábia Saudita, que normalmente é o maior fornecedor da China. De acordo com dados oficiais publicados nesta segunda-feira, as importações chinesas de petróleo russo aumentaram 55% em ritmo anual no mês passado. Os números representam um aumento de 5,44 milhões de toneladas importadas pela China na comparação com maio de 2021. Os dados chineses foram publicados na semana em que o conflito da Ucrânia vai completar 4 meses e quando outros compradores evitam o petróleo russo. Na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping assegurou ao russo Vladimir Putin seu apoio em questões de soberania e segurança. O Kremlin anunciou que os 2 líderes concordaram em aumentar a cooperação econômica diante do que chamou de sanções ilegais impostas pelo Ocidente. Várias nações adotaram medidas sem precedentes contra a Rússia em represália pela invasão da Ucrânia. Moscou procura novos mercados e fornecedores para substituir as empresas estrangeiras que abandonaram o país. As chuvas torrenciais que castigam Índia e Bangladesh já deixaram dezenas de mortos. Autoridades informaram que milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações. As tempestades causam danos a um grande número de pessoas regularmente em Bangladesh, um país de baixa altitude. Mas especialistas afirmam que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência, gravidade e seu caráter repentino.
Grande parte do nordeste do país está debaixo d'água e tropas foram enviadas para retirar moradores isolados. Na cidade de Sylhet, as inundações forçaram o fechamento do terceiro aeroporto internacional do país na sexta-feira. Na vizinha Índia, mais de uma dúzia de pessoas morreram no estado de Mangalaya após deslizamentos de terra. No estado de Assam, a Agência Estadual de Resposta a Desastres reportou mais de 2,5 milhões de pessoas afetadas pelos alagamentos após 5 dias consecutivos de chuvas. De acordo com as previsões meteorológicas, a situação deve piorar nos próximos 2 dias em Bangladesh e no nordeste da Índia, devido aos fortes temporais. A Parada do Orgulho LGBTQIA+, voltou às ruas de São Paulo após 2 anos, sendo realizada em formato online por causa da pandemia de Covid-19. Os organizadores estimam que o evento atraiu um público recorde este ano. Após um hiato de 2 anos, as ruas de São Paulo foram coloridas pela Parada do Orgulho LGBTQIA+. Estar aqui de volta depois de 2 anos de pandemia está sendo um prazer enorme. Essa festa bonita, né, que há muitos anos vem acontecendo aí, 2 anos paralisados, mas graças a Deus a gente voltamos aí. Milhões de pessoas participaram no domingo do evento tradicional, que teve um tom político poucos meses antes das eleições presidenciais de outubro. O lema da festa foi "Vote com orgulho por uma política que nos representa". A parada LGBTQIA+, ela reforça, né, a visão sobre a comunidade LGBTQIA+, e demonstra também para a sociedade que nós estamos presentes, que nós somos quantidade para fazer diferença na política e na sociedade. É sobre votar, é sobre você ter o seu poder de escolha e o seu poder de escolha mudar o mundo. É sobre isso, então acho que foi digno o tema da parada esse ano. Realizada durante 2 anos em formato online por causa da pandemia de Covid-19, a 26ª edição da passeata voltou às ruas da capital econômica e a cidade mais populosa do país, com 19 carros de som e a apresentação de muitos artistas. A marcha, que começou de manhã, arrastou uma multidão pela Avenida Paulista, principal via da cidade, e avançou até a Praça Roosevelt, destino final do percurso. No Brasil, a homofobia é considerada crime desde meados de 2019, mas o país é o que mais mata transexuais e travestis. Em 2021, 140 pessoas trans foram mortas no país, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais no Brasil. As agressões a homossexuais também são muito frequentes. Um ativista sul-africano pela legalização da eutanásia, condenado por ajudar 3 pessoas a morrer, foi libertado nesta segunda-feira. Ele cumpriu uma sentença de 3 anos de prisão domiciliar. Sean Davidson foi condenado em 2019 a 8 anos de prisão domiciliar, 5 anos dos quais foram suspensos. Ele diz que não se arrepende do que fez. Não me arrependo do que fiz. Ajudei 3 homens que sofriam insuportavelmente sem esperança de recuperação, que estavam determinados a morrer e eram incapazes de acabar com a própria vida. Certamente não me arrependo do que fiz. Sean organizou uma coletiva de imprensa para marcar a libertação nos degraus do Tribunal Superior da Cidade do Cabo nesta segunda-feira. As condições de sua prisão domiciliar permitiram que ele fosse ao trabalho e à igreja, mas impôs uma proibição de mídia de 3 anos. O professor de biotecnologia foi preso em setembro de 2018 e acusado de assassinato em 3 casos de direito de morrer, incluindo um amigo dele, um homem tetraplégico. Davidson, de 59 anos, que fundou a instituição de caridade Dignity S.A., prestou homenagem ao falecido arcebispo Desmond Tutu pelo apoio à campanha do movimento de morte assistida. Em 2016, o Supremo Tribunal de Apelação da África do Sul revogou uma decisão que concedia a um homem o direito de morte medicamente assistida e poderia ter aberto o caminho para a legalização da eutanásia. E esta edição do Mundial Telenotícias fica por aqui, mas daqui a pouco tem muito mais. Até lá!
É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.